A Massari Notícias continua acompanhando as eleições 2024 e hoje a gente vai conversar com mais uma candidata a vereadora da cidade, Clara Bezerra, mais conhecida como Clara dos Autistas. Clara, seja muito bem-vinda. Obrigado. Então, Clara, eu queria que você começasse falando pra gente quem é você, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Eu me chamo Clara Bezerra, tenho 30 anos, sou moradora há 26 anos aqui de Camaçari, natural de Paulo Afonso, Bahia. Moro no Novo Horizonte há exatamente 24 anos. Então, eu sou mãe atípica de 2 crianças, Lucas e Miguel, e também de Marcele. Só que Lucas e Miguel são 2 crianças especiais, autistas, de grau severo. E também sou confeiteira, atuo no ramo da confeitaria, ministrando cursos também, e palestrante. Hoje tenho também formação em ABA, então sou terapêutica ABA também. E eu sou um pouquinho de tudo que Deus coloca no meu coração. O que vem pela frente, eu tô indo. É isso, já deu para perceber que é uma mulher guerreira, uma mulher que corre atrás, mesmo tendo tantas adversidades que a vida apresentou para ela. Clara, por que foi que você, no meio dessas atividades todas, confeiteira, mãe atípica, tantas coisas, você resolveu ser vereadora, se candidatar para ser vereadora de Camaçari? Hoje eu tenho um grupo chamado Família Autista, onde eu sou a cofundadora desse grupo, e a gente tem em média 600 mães. Então a gente acompanha todos os relatos possíveis e impossíveis que vocês possam imaginar. A luta diária dessas mães, o sofrimento, a falta de terapia, a falta do SUS, porque a gente tem um déficit no tratamento com autismo, que são as terapias. Então, eu sempre vim fazendo esse ativismo desde que veio o diagnóstico do Lucas, que é o meu filho, ele tem 6 anos. Eu passei a fazer esse ativismo junto com essas mães. A gente sempre foi às ruas, fez manifestação. A gente aqui em Camaçari criou o mês da conscientização, que é o mês de abril. Então, durante o mês de abril, eu paro tudo e vou dar palestra nas escolas, conscientizar as pessoas sobre o autismo, sobre o bullying que as crianças atípicas sofrem. A gente tem esse trabalho humanitário junto com Inara, junto com Ivana, que são as fundadoras do Família Autista. Então, por conta disso, de ver o sofrimento, de ser parte desse sofrimento, que eu me coloquei nesse lugar e disse, não, a gente precisa ter uma representatividade para que políticas públicas aconteçam de verdade dentro da nossa causa. Sem dúvida. A gente vê aqui, infelizmente, né, Clara, a gente vê em Camaçari que o eleitor camaçariense ele não tem muita tradição de eleger mulheres. Aqui a gente vê nesses últimos 4 anos, a gente só tinha 2 vereadoras na casa, sendo que uma foi licenciada e ficou só uma no meio dos outros 20 homens. Agora a Câmara vai passar para 23 e precisamos ter mais mulheres representando e trazendo essas pautas, não é isso? Com certeza, nós mulheres somos 70% do eleitorado. Exato. Então, uma frase que eu digo sempre é que uma mulher deve apoiar outra mulher. Porque, não subestimando ou me desfazendo dos homens que acreditam na mesma capacidade que eles tenham de governar. Mas precisamos eleger pessoas, mulheres, mães, pessoas como a gente, que entende, que sente nossa dor, que sabe o que a gente passa, pessoas que não só digam que vão lutar, mas que realmente vão fazer a causa, principalmente a causa atípica, é uma causa que vem crescente, uma causa que vem em números todos os dias, a gente tem vários diagnósticos de autismo. Então, hoje em dia se subestima que 1 a cada 35 crianças é diagnosticada com autismo no Brasil. Então, e na maioria das vezes, são mães solos. Quando vem o diagnóstico, o pai geralmente se ausenta. É uma família que não tem suporte, principalmente financeiro. Uma família que não tem suporte da família. É sempre aquela mãe ali sozinha. Então, essa mãe deve pensar na possibilidade de eleger outra mãe para fazer o mandato acontecer,
para fazer que as leis realmente aconteçam e que a gente possa, de fato, mudar a história de Camaçari, mudar a falta de terapia, que hoje é uma das principais queixas das mães, porque a medicação para o autismo é apenas um paliativo, o tratamento é a terapia. Uhum. Então, quando eu me coloquei nessa posição de vir candidata a vereadora, com o apoio das mães do meu grupo, exatamente para lutar, e que eu tive esse diálogo com o Flávio, foi exatamente pensando em a gente trazer um centro de referência aqui para o município. Perfeito. Para ampliar os atendimentos e principalmente dentro desse centro de referência a gente montar um projeto que é chamado Cuidar de Quem Cuida. Uhum. O Cuidar de Quem Cuida vai abraçar também essas famílias atípicas, a mãe, o pai, o avô que ajuda ali a cuidar da criança, porque eu, enquanto estou dentro do processo da causa há muitos anos, percebo que o pilar da casa é a família. E as famílias atípicas hoje estão desestruturadas. Então a gente precisa estruturar o pilar da casa para que o tratamento daquela criança seja feito corretamente. Porque quando você chega num ambiente terapêutico, a terapêutica ela vai fazer as manobras necessárias, vai fazer todas as intervenções que tem que ser feito, mas a família precisa dar continuidade para que aquela criança consiga vir a ter bons resultados. Sim. Eu tive um excelente resultado com o meu filho Lucas, por exemplo, que ele, até 3 anos de idade, ele não sabia falar. Ele não falava, ele era não verbal. A gente chama de autista não verbal. Ele não falava absolutamente nada, nem mamãe chamava. Eu sozinha em casa, que estava em um ano de pandemia, comecei a estimular ele, fui estimulando, busquei conhecimento na internet de como eu podia ajudar ele, linguagens diferentes, de como eu poderia estimular a fala dele. Então eu comecei a fazer esse trabalho dentro de casa, eu e ele começou a desenvolver. Quando ele fez em torno de 3 anos e meio, ele já estava lendo, escrevendo, falando e hoje desenha perfeitamente bem. Então o processo terapêutico é você entender que a base precisa estar estruturada. A família, o seio familiar precisa estar estruturado para se adaptar àquela criança. E que junto a gente consegue, o terapeuta junto com a família, principalmente junto com a mãe, que na maioria das vezes é quem está com a criança. Então a gente fazendo esse trabalho, aquela criança vai desenvolver perfeitamente bem. Com certeza. Você, Clara, como mãe de autista, como é que você vê a educação inclusiva em Camaçari atualmente? Pode ser sincera. Não, eu sou uma das pessoas que eu fui muito críticas, inclusive ao governo referente à educação inclusiva, porque ela não acontecia de fato. Uhum. A gente teve muitos problemas com professores, com cuidadores. Hoje existe uma função chamada de cuidador. O cuidador, ele é indicado para crianças especiais que precisam de um cuidado a mais, que nem no caso do autismo, crianças que têm TDAH ou algum outro tipo de deficiência. Essas crianças, o médico coloca no relatório que elas precisam ter um cuidador ou um ADI em sala de aula, acompanhando o desenvolvimento dela. Mas na maioria das vezes pegavam um cuidador que passava no reda, despreparado, e botava dentro da sala de aula com aquela criança. Aquela escola não é uma escola inclusiva, não é um ambiente onde a inclusão de fato aconteça, e aquela criança ficava ali meio que perdida, meio que vagando, andando pelo ambiente escolar e não desenvolvia de fato como deveria acontecer. Uhum. Hoje a gente teve um avanço muito grande. Se ampliou as vagas de cuidadores. Esse grupo de mães entrou no Ministério Público. A gente fez uma petição no Ministério Público e o Ministério Público nos ajudou, nos deu todo o suporte e a gente ganhou a função do cuidador. Então ampliamos hoje a SEDUC, ampliou a quantidade de cuidadores. A gente está com quase 200 cuidadores na casa, ainda é insuficiente. Eu sei disso, porque a gente tem 1.005 crianças autistas matriculadas na rede municipal. Nossa. O REDA ainda está acontecendo, está sendo feita a convocação das pessoas que passaram no processo que foi feito agora em abril. Foi uma solicitação que eu mais pedi,
que foi os cuidadores dentro das salas de aula. Então, está capacitando esses cuidadores, está dando curso antes de pegar esses cuidadores e botar dentro de uma sala de aula. É feita uma capacitação agora de algumas semanas, desde maio, até os cuidadores que já estavam inseridos nas salas de aula. Foi preciso retirar por 2 semanas esses cuidadores, capacitar esses cuidadores e dar um curso, ensinamentos de como ele pode desenvolver aquela criança, o que de fato é inclusão. E eu venho fazendo esse trabalho dentro das escolas. Eu venho fazendo, no início do ano letivo, eu vou até as escolas, eu converso com os diretores, a gente faz reunião com os pais, a gente ensina que a educação inclusiva não depende somente da escola, precisa ter uma compreensão entre os pais e as crianças, porque se eu, que não fosse uma mãe atípica, ensinasse meu filho desde que ele começou a falar, dar seus primeiros passos sobre as diferenças, que nem todos somos iguais, que existem crianças especiais, e conversasse abertamente com minhas crianças sobre isso, certamente o bullying iria diminuir. Uhum. A educação inclusiva passaria a ser algo dentro das escolas que a gente não precisaria estar na porta da prefeitura cobrando. A gente não precisaria estar manifestando na frente da prefeitura. Isso, infelizmente, não é só aqui em Camaçari, é geral, é no mundo. A falta de inclusão nas escolas. Mas eu acredito que a gente vai evoluir, eu acredito que a gente vai vencer essa etapa juntos. E exatamente pelo sofrimento, principalmente das crianças dentro das salas de aula, que eu me coloquei nessa posição. Fui uma das pessoas que fez várias manifestações aqui em Camaçari, na frente da prefeitura. Trouxe a mídia, trouxe os pais, trouxe os cuidadores, os professores junto com a gente. Fomos para frente da prefeitura, brigamos, gritamos, solicitamos. E estamos nessa luta, não vou parar, não vou continuar. Continuarei fazendo até entender que a inclusão é uma regra em Camaçari, não uma exceção. Perfeito. Acho que só por isso, Clara merece essa confiança, né? De chegar na Câmara e poder representar essas mães e poder lutar por essas crianças autistas, que eu não sabia nem que esse número era tão alto de crianças matriculadas na rede municipal, mais de 1.000 crianças autistas. Mais de 1.000 crianças. E é um número que ainda não é total. A gente tem uma base das que estão matriculadas. A gente tem muita criança autista que não está dentro da escola. Sim. A gente tem muita criança autista que ainda não tem idade de ir para a escola. Tem umas que não se adaptou à escola. E talvez tenham até algumas que não foram nem diagnosticadas, né? Tem muitas que não foram diagnosticadas. E agora, inclusive, aqui no município, a gente tem o NATEA. Sim. A gente tem o NATEA. O NATEA, quando a escola... o primeiro passo é a escola. Quando a escola identifica que aquela criança talvez tenha algum possível traço de autismo, ela é encaminhada através da escola para o NATEA, para fazer essa avaliação global e fechar para que sim ou para que não o diagnóstico de autismo. E hoje em dia a gente tem muitos adolescentes que não tem convívio social, que é fechado, alguns inclusive diagnosticados com depressão, mas que na verdade sempre foi autismo e ficou ali camuflado, aqueles sentimentos que não sabe se expressar. O autismo foi muito julgado o tempo todo. Antigamente, por exemplo, eu acredito que o autismo não nasceu ontem. Muitas pessoas falam, por que tanto caso de autismo ultimamente? Mas o autismo não nasceu ontem, não chegou junto com a política. O autismo já está aí há muitos anos. Exato. Só que tinha outros nomes que eu não preciso citar aqui, que são nomes irrelevantes. Aquelas crianças que muitas vezes a família era aquela criança retada, que subia em cima de tudo, que quebrava tudo, que não sentava. E muitos pais diziam assim, o menino tem saúde. Esse menino é cheio de saúde, deixa o menino brincar, ele só precisa correr. E ali já era o autismo. Algumas outras crianças que têm autismo foi diagnosticado, hoje já adultos, com deficiência intelectual. E hoje, já na vida adulta, descobriu que sempre foi autismo, atraso no desenvolvimento. Então, são várias questões
que se você for parar para analisar, o autismo não nasceu ontem, ele não chegou junto com a política igual muita gente pensa. A gente tem um amplo hoje conhecimento sobre o autismo, mas ainda é uma deficiência que a ciência está estudando sobre ela, porque para a ciência uma deficiência de 20 e 30 anos é nova. Então todos os dias os conhecimentos são avançados, chegado novas técnicas de como realmente chegar ao diagnóstico do autismo e como a gente pode desenvolver aquela criança. É isso. Agora, Clara, para terminar, eu queria que você falasse para os seus eleitores o que você quiser, pode pedir voto, pode ficar à vontade. Então, como vocês já puderam ver um pouquinho na minha história, da minha experiência junto ao autismo, junto às famílias atípicas, eu quero dizer para vocês, pedir a vocês para me dar esse voto de confiança. Falar sobre o autismo, para mim, nunca vai ser um bicho de 7 cabeças, porque eu vivo ele na pele. Eu sei como é ter uma criança autista dentro de casa, eu sei o que uma mãe sofre, eu sei a falta que o SUS faz, a falta de suporte que essas crianças precisam, eu sei de tudo isso. E eu quero, junto com vocês, mudar essa realidade aqui no município de Camaçari. Peço um voto de confiança de vocês, para que vocês me ajudem a chegar no dia 6 de abril. Votem consciente, votem, meu número é 45333. Peço esse voto de confiança e lhe digo que não vou lhe decepcionar. A minha briga é pelas famílias, a minha briga é para ajudar os filhos de vocês a se desenvolver e que juntos a gente vai fazer um mandato de excelência. Não tenho dúvida disso. Muito obrigado pela confiança.